Dia sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a nossa língua portuguesa. Lá no capítulo 2 de gramática, nós falamos sobre a língua portuguesa, sobre a nossa língua, sobre a origem da nossa língua aqui no Brasil. Então, ao falarmos disso, nós falamos de colonização. Então, o tema transversal interdisciplinar que vai ser trabalhado aí neste capítulo é a colonização do Brasil, do nosso país, né? Lá na página 28, inicia o capítulo 2. Aqui, ó, página 28, a nossa língua. Fica ao contrário aí para vocês, mas é só vocês abrirem, tá bom? Vamos lá. Os portugueses chegaram aqui no Brasil há mais de 500 anos atrás. Eles chegaram em 22 de abril de 1500 aqui no nosso país. E nos livros, muitas vezes na teoria, a gente encontra aí o termo descobrir. Os portugueses descobriram o Brasil. Eles não descobriram o Brasil, já tinha gente morando aqui. Os índios moravam aqui no Brasil. E eles chamam essas pessoas de índios porque eles estavam em busca das Índias, né? Mas aí eles encontraram o Brasil e aí eles deram o nome dos habitantes que já estavam aqui de índios. Mas o que acontece? Os índios não falavam português, os índios tinham a sua própria língua. Mas uma das maneiras de impor poder, de colonizar os habitantes daqui, de tomar posse do nosso país, foi a imposição da língua portuguesa, tá bom? Então, a língua portuguesa veio com os colonizadores portugueses e foi imposta para os habitantes que aqui já viviam. Os povos que aqui viviam, os índios, eles falavam mais de 300 línguas. Imaginem, pessoal, a variedade de línguas que o nosso país possuía. E essas línguas, elas foram, o português foi imposto, né? Os índios foram dizimados, eles mataram muitos índios, eles impuseram a cultura europeia, a língua portuguesa, porque com eles falando a língua portuguesa, né? A partir disso eles conseguem apagar parte da cultura, porque a língua, ela é parte da cultura. Então, esses povos tinham línguas que refletiam a cultura deles. Então, é uma forma de aculturar, de apagar a cultura desses povos e então exercer poder sobre os índios. E eles tinham a intenção de catequizar, né, impor a religião, o cristianismo, e também de explorar o serviço dos índios, certo? Transformá-los em escravos. Então, a língua portuguesa, quando ela chegou no nosso país, ela não foi criada aqui de maneira tranquila, ela foi imposta violentamente, né? Então, nós temos aí uma história não muito legal em relação à nossa língua portuguesa, a língua que nós falamos hoje, né? Atrás disso nós temos aí a aculturação de vários povos, né? Várias culturas, várias tribos, vários povos foram dizimados, mortos, e muito da nossa cultura, da cultura do brasileiro mesmo, dos habitantes que aqui já existiram, foi perdida, infelizmente. Aí agora eu quero que vocês peguem o livro de gramática de vocês e vamos ler aí o último parágrafo da página 28, ok? Vamos lá. As terras descobertas, entre aspas, eram no entendimento dos portugueses o fim do mundo, por isso poucas pessoas queriam vir para cá. Aqui não havia nada parecido com a vida social europeia, além de predominar um clima completamente diferente. Assim, vieram excluídos, baixos funcionários, aventureiros, degredados e etc. Predominantemente homens e com pouca ou nenhuma escolarização. Como eram desvalorizados socialmente, a forma como eles falavam também era desvalorizada.
simplesmente era uma língua diferente, desprestigiada, do português praticado pelas classes dominantes, prestigiadas. Nós vimos aí já sobre a questão da variação linguística, né? Nós temos aí uma linguagem formal e uma linguagem informal. A linguagem informal é aquela desprestigiada, né? A linguagem formal é a de prestígio. Geralmente, essa língua de prestígio é aquela utilizada pela classe social mais elevada. E nós observamos aí claramente o exemplo quando na colonização, porque aquelas pessoas desprestigiadas que vinham falavam aí um português que era desprestigiado, ele era considerado inferior. E já o português falado por aqueles de uma classe social mais elevada, pela elite, era considerada a língua de prestígio, português de prestígio. E a nossa língua portuguesa, aqui o português brasileiro que nós falamos hoje em dia, ele não é igual ao português trazido pelos europeus, não. Né? Nós temos aí uma mistura de línguas, também com essa língua de menos prestígio, essa linguagem, essa variação de menos prestígio, com alguns termos também dos indígenas, da cultura mesmo brasileira, realmente brasileira, que é aquela vinda dos índios, e também foram trazidos, após o massacre aí dos índios, foram trazidos cerca de 6 milhões de africanos. Foram trazidos para cá, eles foram sequestrados e trazidos para cá para se tornarem escravos. Então, a língua trazida por eles também tem grande influência no nosso português de hoje. Então, o português, a nossa língua que nós falamos hoje em dia, ela é repleta de misturas, de culturas e de outras línguas, né? E isso é uma riqueza. Apesar de toda essa história triste, né, de escravidão, de imposição, de aculturação, de violência, isso é bonito. A nossa língua é uma mistura de culturas, é uma mistura de línguas. Então isso é muito legal, apesar de toda a história ser triste. E aí lá em 1888, a escravidão, o sistema, né, de escravidão, ele foi entrando em crise, e aí a escravidão foi abolida, né? E aí eles incentivaram a vinda de outros povos para cá. Lá na página 29 nós temos um pequeno parágrafo que fala sobre isso. Vamos ver? É o segundo parágrafo. Quando a escravidão entrou em crise, principalmente a partir da abolição em 1888, o governo passou a estimular a vinda, desta vez espontânea, não era mais sequestro, né, a vinda espontânea, de outros povos, principalmente alemães e italianos. Então, desde que os portugueses vieram para cá, foi criando a nossa língua ali cercada de influências de outros povos, de portugueses, indígenas, africanos, alemães, italianos. Então, o nosso português ele é muito rico, ele é rico em cultura, as palavras têm diversas origens, né, diferentes origens, e tornam o nosso português mais rico. E aí, lá na página 29, nós temos o último parágrafo. Do contato entre essas várias nações, principalmente as africanas e as indígenas, como os portugueses, nasceu a nossa língua, o português brasileiro. Essa língua é bastante diferente daquela falada em Portugal e nos demais países colonizados pelos portugueses. Então, a nossa língua ela é única. Ela tem essa característica única justamente por essa mistura de culturas e povos que se deu para o surgimento do português brasileiro. E aí, lá na página 30, nós temos o segundo tópico, língua falada e língua escrita. Professora, todas as línguas têm a modalidade escrita? Não.
Nem todas as línguas têm a modalidade escrita. Por exemplo, muitas línguas indígenas não têm a modalidade escrita, apenas a fala. Aí ele vai falando assim, a linguagem verbal pode ser falada ou escrita. Vamos lembrar lá, nós temos a linguagem não verbal e a linguagem verbal. A linguagem verbal é aquela que é expressa por meio da fala ou da escrita. Aí no caso, embora todas as comunidades humanas falem ao menos uma língua, nem todas possuem a modalidade escrita. E ele vai falar assim que, logicamente, a escrita vem depois da fala. Primeiro a fala e depois a escrita. Inclusive, quando nós vamos adquirir linguagem, nós aprendemos primeiro a falar ou a escrever? A falar, né? Porque a fala, ela é uma expressão natural, ela é uma expressão de necessidade que nós temos de nos comunicar. E a partir disso, depois que nós já estamos falando, que nós vamos para a escola e aprendemos a escrever. E aí ele vai falar sobre a pintura, a arte rupestre. Nós temos aí o exemplo, vocês sabem que a arte rupestre é aquela que é desenhada, meu livro está amassado, é aquela que é desenhada nas paredes das cavernas, né? E aí nós temos então a escrita pictográfica, que é aquela a partir de imagens, né? Nós vimos isso daí na nossa revisão. Então vamos lá, o homem primitivo tinha uma expressão artística essencialmente simbólica, que é a chamada pintura rupestre. A partir dela nós temos aí a chamada pictográfica, que é pictor, pintura, mais grafia, escrita. E também a escrita ideológica, que é aquela que também está no quadrinho aí, que nós também já vimos na nossa revisão, que são figuras que representam ideias. Vamos aí. Outra coisa interessante que nós temos, muito interessante que nós temos aí, que ninguém fala exatamente como escreve, né? Nós não escrevemos, nós falamos menino, mas nós não escrevemos menino, nós escrevemos menino. Então nós temos aí uma diferença entre a fala e a escrita. E a nossa língua, ela passa por mudanças constantes, né? Antigamente falava-se vós me ser, hoje em dia nós já falamos você. A nossa língua, ela vai se transformando, né? Porque a linguagem, a língua é uma expressão social e é viva. A língua nós utilizamos para nos comunicarmos, né? E isso é social, e a língua vai recebendo influências sociais, culturais. Então, de acordo com a evolução da nossa cultura, a evolução da nossa sociedade, a nossa língua também vai se transformando, né? Ela vai recebendo mais referências, mais influências. Algumas palavras vão entrando em desuso, que são as palavras arcaicas, e outras palavras novas vão surgindo, lembram? O neologismo, que também está presente aí nesse capítulo 2 de língua de gramática, tá bom? Então, a nossa língua, ela está em constante transformação. Nós temos também o chamado sotaque, né, que é uma representação cultural, né? É uma marca regional na fala, né? Nós sabemos, por exemplo, que lá no Nordeste tem um sotaque diferente do paulista, que também tem um sotaque diferente dos cariocas. Então, são marcas regionais, influência regional ali, cultural da região, que influencia na fala. Nós temos também as gírias e os jargões. As gírias são expressões específicas ali de um grupo, seja de surfistas, de skatistas, rappers. Então, é uma forma de reconhecimento e afirmação do grupo, ali é a identidade daquele grupo, né? O grupo possui gírias que expressam a sua identidade. Já os jargões também são expressões ali específicas de um grupo, mas dessa vez estão relacionadas a questões profissionais, né? Nós temos lá na página 36, os jargões são as gírias associadas às profissões, ok? Por exemplo,
Na área de advocacia, lá nós temos o chamado juridiquês, né, que são gírias, expressões específicas ali utilizadas por advogados, né, por estudantes da área do direito e tal, ok? E também, por último aí, o capítulo vai falar sobre o preconceito linguístico, né? O preconceito linguístico é aquele preconceito que se dá por conta da fala de alguém, da variação utilizada por alguém, né? Quando alguém é tido como inferior por conta da linguagem, da variação que utiliza. Por exemplo, algum nordestino ou goiano, vamos falar de nós, goianos, que nós costumamos puxar bastante o R, né? Porta, porteira. Quando alguém de outra região afirma que a nossa nos ofende, nos discrimina, afirmando que o nosso sotaque, ele é inferior ao dele, ele é feio, ele é ruim e o que o dele é mais bonito, que é melhor, né? Não existe isso. Nós temos influência mesmo na nossa língua, na nossa maneira de falar e não significa que isso seja ruim, isso não inferioriza a nossa língua, o nosso sotaque, a nossa variação, ok? Então, para finalizar aí, nós falamos de preconceito. Nós também já falamos bastante sobre preconceito linguístico no capítulo 1 de língua portuguesa e também na nossa revisão, tá bom? Qualquer dúvida também é só entrar em contato comigo. E vocês vão agora fazer as atividades da página 39 até a página 47 de gramática. Vocês vão ter uns dias aí para responder essa atividade, tá bom? Página 39 até a página 48, 47 e 48. Vocês vão ter a aula de hoje para responder, tá bom? Vocês vão tirar amanhã de hoje para iniciar aí. Amanhã também vocês vão iniciar, vão fazer essa atividade. Vocês têm até sexta-feira para me mandar a resolução dessas atividades, tá bom? Então, vocês vão ter terça, quarta, quinta e sexta, vocês vão me mandar, tá bom? Qualquer dúvida que surgir aí na resolução das atividades, vocês podem perguntar para mim, tá bom? Dá tempo de fazer, nós vamos ter alguns dias aí para responder essas atividades, vai ser atividadezinha tanto no horário da aula quanto para casa, ok? E qualquer dúvida, vocês me procurem, tá bom? E aí, sexta-feira, a gente faz a correção dessas atividades, tá bom?